De volta, vestiário aberto, mais uma quinta-feira, às 19 horas, já sabem que está lá no ar, né? E hoje a gente vai trazer um convidado muito importante do futebol brasileiro. Antes a gente vai falar da Luz Imobiliária, compra, venda e locação de imóveis, negócio seguro. Frigocopa, frigorífico, comércio de carnes e demais alimentos. E o Boteco Rios, que tem nos ajudado bastante, cedendo lugar lá para a gente fazer algumas gravações. São pessoas que têm ajudado bastante a gente. Mas hoje a gente vem com um entrevistado bacana, bastante tempo no futebol, rodado, com experiência, e que vai falar coisa aqui muito importante que a gente precisa prestar atenção, porque pode aplicar no futebol brasileiro. Nós temos aqui o nosso Renê Simões. Tudo bem, Prazer. Zé? Muito obrigado pela vinda e fique à vontade. Zé, um convite teu não é convite, é convocação, né? Para você que está nos ouvindo e nos vendo, isso aqui vem de pais. O pai dele, seu Mário, e o meu pai, o seu Abel, eram amigos, tinham transações, negócios que faziam e nós nos conhecemos nessa É época. isso aí. E por coincidência, depois o Zé no Bom Sucesso, mas quando eu cheguei no Bom Sucesso para jogar, Eu já tinha. o Zé tinha saído. Então vem aí uma admiração como pessoa, como amigos, vem aquela coisa gostosa de lembrar dos pais, né? Que Muito legal. produz bons hormônios, né? A gente fica aqui extremamente feliz em saber disso. As filhas dele e as minhas, que se deram tão bem no mundo No árabe, mundo né? árabe, no Catar, né? E foi, Catar. foi no Catar, no Catar. Catar. E depois a gente vai contar até essa história, como é que você foi parar no Catar. É, E eu sou responsável por é. isso, e depois você ganha um título em cima de mim. Então, a gente vai contar essa Dois. história. Não, foi dois? Foi dois, Foi porque a um base também, aquele sub-20 que a gente fazia lá, como é que é? sub-21, né? Tinha um nome Sub-21. lá, como é que é? Não, É, não, 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 não. sub-21. Mas aí Sub-20. eu ganhei a Copa do Rei com o Copa do sub-21. Rei. A gente ganhou o campeonato nacional dos dois, o É, Guarabir, dos é. dois times. Mas foi muito legal, né? Depois a gente se aproximou de novo lá, porque futebol é legal, porque ele une e separa ao mesmo tempo. Separa. A gente une, fica amigo, aí daqui a pouco cada um vai para um lado. Quando a gente É. procura, cadê o fulano? Tá lá não sei aonde. Aí a gente se juntou no Catar, hein? Mas o mundo árabe era até melhor, né? É, Porque no mundo árabe você sempre vai jogar no Natal e vai jogar no Ano Novo. Eles marcam exatamente para minimizar as datas cristãs, né? E era muito legal, porque a gente almoçava, a família toda junta, e daqui a pouco saía um para o lado e íamos jogar um contra o outro. um Então era contra o outro. muito É muito interessante interessante. isso, Mas muito vamos lá, como legal. é que você começou no futebol? Bom, futebol, eu fui jogador de futebol de salão, assim como você, né? Eu joguei no Jacarepaguá Tênis Clube, depois joguei no Vasco da Gama, fui à seleção Jogava naquela carioca, quadra lá fora ou no ginásio já? já era o ginásio, já era lá dentro. Eu fiz o primeiro gol do Jacarepaguá Tênis Clube, eu fiz o primeiro gol na inauguração da quadra. Depois eu saí. Tem uma história que, já que não vou contar lá fora, só no vestiário mesmo, aqui eu posso Pode contar. contar. Normalmente eu não conto porque é aquela história, jogou, não jogou. Eu fui fazer o irmão do Jaime, que jogava no Bangu, a gente jogava ali no bairro junto, fomos fazer um teste no Flamengo. E de tantos garotos que jogaram lá, o Francalassi e o Joubert escolheram dois jogadores, eu e o Jaminho. E ficamos, eu na lateral esquerda e ele no meio-campo. E o tempo foi passando, isso, se eu não me engano, já era setembro, Zé, setembro ou outubro. Já não podia escrever mais os campeonatos terminando. O campeonato terminou, a era Zico subiu para a minha era, juntou. Então eu treinava com o Joubert no time do Zico. Quando chegou no final do ano, acabaram com o infanto juvenil e criaram o Isso. juvenil e os júniores. Só que eu nasci em 17 de dezembro de 52. A geração do Zico era 53. E essa podia ficar no juvenil. Eu podia ficar no juvenil. Eu tinha que ir para os júniores. 2 anos a mais. Então Não, e naquela eu época, não teria vaga de jeito nenhum para jogar naquele time.
E aí peguei, sabe de uma coisa? Parei, não quero jogar mais. E aí o Jair Pereira me viu jogando no Palmeirinha, lá de Cavalcante, e aí disse assim: você não quer jogar futebol? Eu digo: não, não quero mais, não. O time do Flamengo não deu. Não, 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 vou te levar. O Jair estava no Bom Sucesso como jogador. Fui lá, dei um treino e passei a jogar no Júnior. Fiz o ano todo como juniores e subiu para o profissional. Mas tem uma história que eu conto, Zé, que aos 30 de Ataíde, que foi membro da Academia Brasileira de Letras, ele dizia o seguinte: toda pessoa nasce incendiário e morre bombeiro. Hoje, aos 72, vou fazer 73 agora, eu sou comandante de brigada, apago incêndio pra caramba. Mas naquela época eu era um incendiário chato, Zé. Mas eu era muito chato. Meu treinador era o Fifi, Me que jogou no lembro. Botafogo, Jogou tudo isso. comigo lá no Bom E eu Sucesso. brigava com o preparador físico, eu brigava com o treinador, porque eu queria saber o que, por quê, para quê, quando, ontem. Eu perguntava tudo. E naquela época, você jogou na mesma época, você sabe que a gente não tinha todas as respostas. Faz e vambora, faz e vambora. E eu brigava muito. E decidi parar de jogar e vou estudar. E comecei a estudar e disse: quero ser o treinador que eu nunca tive, que eu vou dizer o que, o porquê, para quê, quando, onde. E quando o jogador me perguntar que eu não souber, eu vou dizer para ele: eu não sei, eu vou procurar a resposta. Porque na minha época todo mundo sabia tudo e jamais diziam para um jogador que eu não sei o que está acontecendo ali. E aí fui fazer a educação física. Em 1973 eu comecei 50 anos, né? 73, não, 70, 52 53. anos. Eu fui dirigir todas as categorias do Clube Ginástico Esportivo do Rio de Janeiro, clube que ficava, antigo clube alemão, em cima do túnel Rebouças. E ali começou. Dali não parei mais. Aí fui rodando. Aí é história para a gente contar, é muita história. E aí, mas qual foi o primeiro clube como preparador Foi físico, Vasco. Eu treinador? fui para o Vasco. Preparador Eu fui físico? trabalhar com o Enio Ricardo Farias. Sensacional. O É, Enio foi um dos até hoje, né? grandes Gente professores finíssima, né? que eu tive, e aí como juvenil. E o Enio, essa é uma das histórias que a gente não pode contar fora só aqui, né? Tinha um goleiro que os diretores queriam escalar aquele goleiro e a gente sabia que ele não tinha condições. E aí, chega no sábado, eu estou vendo o nome do goleiro na escalação do time. E eu fui para casa muito chateado. Eu disse: olha, esse não é o treinador que eu conheço, o Enio. O Enio cedeu aos dirigentes, né? Tá lá o nome do jogador para jogar amanhã, no domingo, era o Juvenil do Vasco. E eu fui decidido a pedir demissão. E quando eu cheguei no vestiário, fui até o Enio disse assim: vamos até a sala do diretor? Eu disse: vamos. Aí quando ele chegou lá, ele disse: olha, tá aqui a relação, o jogador está escalado para jogar, isso agora arrume um treinador, porque eu estou me demitindo. Aí ele falou assim: então tá bom, o René dirige. Não, não, eu estou me demitindo também, Também. porque eu já vinha para me demitir. Aí eles, era o Ivo Marques e o Crésio Borges. Crésio ficou muito meu amigo depois. E aí o Enio: não, não pode ser covardia e tal, o Enio. Não, você dirige do Enio. Tô saindo junto contigo, porque eu vim para sair, Enio. Aí ele: vamos fazer o seguinte, vamos dirigir esse jogo e depois a gente sai. Olha, e ele botou o jogador. Nós perdemos para Portuguesa, ele tomou 2 gols, absurdo, absurdo. Quando acabou o jogo, o dirigente veio para o Enio e disse: olha, quero lhe pedir desculpas e tal. Será que você continua? E aí nós continuamos. Mas essa foi a primeira experiência e foi com o Enio e provando, né, que o líder ele tem que ser líder mesmo. Você não pode, porque se ele escala aquele jogador, todos os outros jogadores não confiariam mais nele, não confiariam mais na comissão técnica, você perderia o grupo. E perdeu o vestiário, amigo, tchau, Já vai era. embora. A Foi a gente primeira sabe, lição, primeiro clube, tive a primeira lição com o professor Enio, que era é, fantástico. a gente sabe que o jogador ele testa o treinador dia e noite. Se você falar assim, você não bota isso aqui, e ele botar e você não falar nada, já era.
faz parte do meio do futebol, do vestiário do futebol. Você tem que estar sempre atento a todas as coisas, porque líder, eu acho que eu já contei aqui, eu no Figueirense, peguei um time muito já, tinha até o Edmundo, muitos jogadores experientes. Eu fui treinador do Figueirense. E reuni os jogadores antes do treino e comecei a conversar e falar assim: não, fala, pode falar, pode falar. Quando acabou, tinha um preparador físico, Humberto, Humberto, eu esqueci o sobrenome dele, Humberto, novinho, menino, era menino, começando. Quando acabou o treino, ele me chamou no vestiário e falou assim: não divida a liderança. Liderança não se divide. Não faça mais isso que você vai se perder. Eu era novo como treinador, tinha saído do Botafogo, estava no Figueirense. Foi meu segundo clube como treinador. Aprendi isso na minha vida. Liderança não se divide. Se você bobear, deixar alguém escalar time, alguma coisa que você não queira, já era. Ô Zé, a questão da comissão técnica, eu que faço mentoria com treinadores agora, eu sempre falo para eles, não é questão de panela, é questão de você ter o vestiário sempre controlado. O que que acontece? Acaba um jogo, a adrenalina está lá em cima. E você, às vezes, assim, Zé Mário hoje não jogou nada, que horror. Tu chega no teu vestiário, com a tua comissão técnica, assim, Zé Mário não jogou nada. Pelo amor de Deus, Zé errou no espaço, errou na cobertura, não saiu, não fez o que eu pedi. Bom, tu tá com a adrenalina lá em cima. Tu vai para casa, vai ver o vídeo. Depois, quando você vê o vídeo, ih, caramba, o Zé não errou aquilo não, ele estava certo. Não era ele que tinha que fazer isso, era o outro. Então, mais calmo você vai analisar. Mas você já falou Já isso no falou. vestiário. No dia seguinte, você chega e diz assim, vamos lá montar o time, e monta o time com o Zé. Mas no dia anterior, ou 2 dias antes, você disse que o Zé não ia jogar para a tua comissão técnica. Se não for a tua comissão técnica de confiança, o Zé Mário já vai estar sabendo que o Sem treinador disse que chance, ele sem não vai dúvida. jogar. Quando você escalar ele, o Zé Mário vai dizer o seguinte: não é ele que escala. Eu estou sendo escalado por outro. Então, isso é É inegociável. isso mesmo. Inegociável. Se os jogadores não souberem que quem escala o time dele é o treinador, pode ter certeza que ele não tem um grupo homogêneo, ele não vai formar um time campeão. A gente vai fazer um fórum de treinadores na CBF no dia 4 de novembro e eu andei escrevendo umas coisas. A primeira coisa que o treinador tem que fazer é ser líder e mandar. Não pode deixar ninguém resolver nada no jogador, porque o jogador ele fica atento a todos os detalhezinhos disso aí. Então, hoje em dia, eu vejo que muitas vezes o treinador está se omitindo das decisões do que se passa dentro do clube, do jogo. E não pode fazer isso. Isso é um erro muito grande, porque perde o comando, e quando perde o comando, isso não é só no futebol, não. Eu acho que até numa Pode ser em empresa, deve tudo, ser numa qualquer empresa, coisa, né? qualquer coisa. Uma coisa absolutamente importante, não pode procrastinar. Ah, amanhã eu resolvo isso, amanhã eu É, converso com ele. É hoje. É isso na empresa, é isso no campo, é isso na tua casa, é isso nos teus relacionamentos. À medida que você vai procrastinando, você vai colocando pedras. Pedras, pedras, daqui a pouco você tem uma montanha de pedras para jogar um no outro. Então você tem que ter essa decisão tomada rápida. Zé, falando em liderança, o líder tem que correr riscos. O meu segundo clube, eu saí do Vasco, fui trabalhar no Serrano e depois como preparador físico ainda e voltei para trabalhar no Juniores do Olaria. Tinha o Jairo, Catinha, Maniceira, era um belíssimo time. E o primeiro treino, o Reis, que era o roupeiro, virou o saco de material e os jogadores pareciam urubu na carniça. Cada um pegava um pedaço de calção, camisa e pedaço de meio, um negócio. Parecia um time de refugiados dando treino. Né? Acabou o treino, eu fui para casa e disse assim: como é que esse time pode render sendo tratado assim? No dia seguinte, cheguei cedo, fui no Reis, era um cara grosso pra cacete, e digo: Reis, me dá o saco de material.
me dá um saco de material. Ele me deu, eu fui lá para fora, joguei tudo fora, taquei álcool, taquei fogo, Zé, taquei fogo. Os jogadores chegaram, isso era 1981, Zé. Eu tinha 28 anos. Taquei fogo em tudo, os jogadores foram para casa. Edmundo Cigarro era o presidente da Olaria. Lembro? Meu Ele Deus. devia ter naquela idade, naquela época, um pouquinho mais do que eu tenho hoje. Devia estar quase seus 80, muitos anos presidente da Olaria, né? Ele botou o Me dedo lembro no meu dele. nariz e eu precisava daquele emprego, cara. Ele botando o dedo no meu nariz, quem você pensa que você é? Quem você pensa que você é? E eu digo, meu Deus, eu preciso desse emprego. Eu disse para ele, presidente, eu não sei quem eu sou, mas eu sei o que os meus jogadores pensam que eles são. Quem recebe nada pensa que é nada. E se ele pensa que é nada, ele vai produzir nada. E eu não vou conseguir tirar nada deles também. Saia da minha sala, os berros. Fui para casa, entrei em oração, pedindo a Deus que me ajudasse. No dia seguinte, Zé, eu tinha todo o material novinho, material de jogo também todo novinho. Esse time foi vice-campeão carioca e o Sérgio de Bucage, que fazia o Jornal dos Esportes, me elegeu o melhor treinador do ano naquele ano. Por quê? O líder corre risco. Eu corri risco de Claro, perder meu emprego, que eu precisava daquele salário para sustentar minhas filhas. Mas você tem que correr risco. O que aconteceu com os jogadores? Com esse eu vou à guerra. Por esse treinador eu faço qualquer coisa. Porque ele claro. brigou comigo. Ele brigou por mim. Então, quando o treinador não assume esse papel de liderança incontestável para o jogador, vai ser difícil ele montar um time que brigue por ele. Ele vai ter problemas Claro, sem seríssimos. dúvida. Você falou uma palavra, procrastinar. Quando você faz isso aí, você vai ter problema. Eu uso diferente, mas é a mesma coisa, a mesma ideia. Eu aprendi no futebol que se você deixar para depois, você toma gol. Tomou o gol, é difícil de você É recuperar. verdade, é É isso a mesmo. mesma coisa. Mesma coisa. Na minha vida, fora do futebol, é uma coisa que eu não deixo para depois. Às vezes até, assim, eu acordo de manhã, aí tem louça na pia. Eu falo assim, pô, mas eu tô atrasado para sair para o trabalho. Mas eu vou lá e lavo. Não, vou lavar uma meia. Aí vou, não, eu lavo tudo. Eu faço tudo, porque não, porque vou deixar uma, por quê? Vou deixar isso por quê? Isso aí, se eu tiver na mesa, eu levanto, olho, não, mas tem que, eu vou lá e tiro. Por quê? Se não tomar gol. Se você deixar para depois, o futebol me ensinou isso na Ensinou isso. vida, não é só dentro do campo, não. É, Dentro do campo, você deixar para depois, toma gol também. é, E aí é pior ainda. Mas na vida, então você que falou é uma coisa muito interessante. O líder, ele não pode deixar para depois, senão toma gol, toma bola nas costas. Então, eu tenho falado bastante isso para os treinadores que conversam comigo. Uma das coisas que eu sinto muito que o treinador hoje, ele deixa para depois. Ele não está assumindo a escalação, assumindo as contratações, não está assumindo até as saídas do jogador. Eles têm que assumir. Eles têm porque o jogador passa a confiar. Como você falou, o que você fez pelos jogadores, você não fez pelo jogador pensando em te ajudar, mas ele vai ajudar. Depois eles vão ajudar. Olha o que aconteceu no resultado, não é? não tem jeito. E o treinador, ele tem que saber o que ele quer, qual é o planejamento, né? Depois a gente vai vendo a vida da gente e a gente vai levando isso para o mundo corporativo, que é exatamente igual. O cara, quando não assume uma empresa, né? O que ele tem que fazer, né? Eu me lembro de um grande cara americano, estou esquecendo o nome dele, que assumiu uma grande empresa que fazia aços nos Estados Unidos. E a primeira palavra que ele usou na reunião da Assembleia dos Acionistas, ele falou assim: segurança em primeiro lugar. E não falou mais nada. As ações da empresa caíram ponta cabeça, despencaram. E ele começou a trabalhar a segurança dos funcionários, responsabilidade para todo mundo, um planejamento. Conclusão: máquinas que paravam por um dia por falta de segurança e davam prejuízo de 50, 100 milhões, não pararam mais. Conclusão, aquela empresa começou a ter um lucro, as ações daquela empresa foram embora. É exatamente no futebol isso. Quando você chega num clube, você tem que saber quem é o cara
Quem é o cara que dá as ordens desse clube? É o presidente? Quem é o homem do presidente? Quem é o diretor? Pô, quem é o meu administrador? Quem é o meu fisiologista? Primeiro eu faço um raio-x de todo mundo. Agora vamos para o elenco. Aonde é que eu estou? Esse clube. Esse clube já foi campeão? Esse clube é perdedor? Esse clube já teve na segunda divisão? Eu faço um raio-x do clube. Depois eu vou fazer um raio-x do meu elenco. Quantos jogadores aqui já foram campeões nas competições que eu vou disputar? Ninguém foi campeão. Pô, legal. Já tem uma coisa que eu posso dizer para ele assim: você não quer ser campeão? Não quer botar esse carimbo no teu passaporte? Aí eu tenho dois ou três que já foram campeões. Opa, eu tenho que usar esses caras para falar qual é a Como emoção, qual exemplo. é a dificuldade do campeonato. Então, o treinador tem que chegar mapeando tudo. Contra quem eu vou jogar essa competição? Em que lugar eu estou? Né? Quem é o primeiro, quem é o segundo, quem é o terceiro, quem é o 20º? Eu me coloco onde? Ah, eu sou o 15º? Não, eu sou o primeiro, eu sou o 20º. Opa, então eu tenho que brigar para sair daqui. O que que eu preciso fazer para me manter aqui se eu sou o primeiro? Então, tudo denota planejamento. As pessoas acham que é simples, são 11 jogadores contra 11 jogadores com o árbitro e com a confusão que é o VAR. Eles acham que é isso. Não é isso, é muito mais amplo. E depois, quando você pega, Zé, eu costumo dizer o seguinte: se eu te der um quebra-cabeça com 100 peças, te dei um quebra-cabeça com 100 peças, quanto tempo você vai levar para montar? 1 hora? 2 horas? Depende. Agora, se eu mostrar para você a figura do quebra-cabeça que eu quero que você monte e te dê essa 100 peças, eu tenho certeza que você vai montar esse quebra-cabeça meia hora mais rápido, 1 hora mais rápido, porque você já está ali vendo o que quer. O treinador, exatamente, ele mapeou tudo, agora ele tem que dar esse quebra-cabeça para os jogadores. O que eu quero é isso. Esse é meu método de trabalho, esse é meu modelo de jogo que eu quero, essas são as variações do meu modelo de jogo. Então o jogador já tem um quebra-cabeça toda na cabeça, fica muito mais fácil para ele do que ele chegar e agora, o que que tem? Mas, mas Renê, será que dá tempo hoje? Passou 3 jogos, manda embora. Hoje é rapidinho. Se for, você tem que fazer isso aí em 2 horas de tempo. Tudo que você falou, 2 horas Duas de tempo. horas. Mas dá para fazer, Zé. Dá para fazer. Porque E que, aí, se você tiver tempo, né? Aí, se você tiver tempo, você vai trabalhar cada pecinha do quebra-cabeça, o que que ele tem dentro dele, né? Aí você vai fazer uma análise de perfil dele, né? o O que que Renê, eu esse sempre cara, falo. o que que as coisas que estimula, né? Né? O grande erro é que a gente esquece da gestão da singularidade. Eu quero tratar você, o Rivelino, o Paulo César, Caju, eu quero tratar todo o Edinho, todo mundo igual. Vocês são diferentes. Todos nós somos diferentes. Eu chego numa empresa, eu não posso querer tratar todo mundo da mesma. Eu tenho que ter os princípios iguais. As estratégias, todos vão saber quais são as minhas estratégias, mas o princípio é diferente. O Zé Mário chegou atrasado. O Zé Mário nunca chega atrasado. Por que que na frente de todo mundo eu vou pagar uma geral para o Zé Mário que nunca chegou atrasado? Agora, o Zé das Couves lá todo dia chega atrasado. Eu vou pagar geral na frente de todo mundo, porque todo mundo tem que saber que eu estou punindo. O Zé não, mas o Zé vai ser punido. O princípio é igual. Ele chegou atrasado, tem que ser punido. Ele chegou atrasado, punido. Agora, a estratégia É, que eu uso em função do grupo tem que ser diferente. Então, essa gestão que você faz é você conhecer cada jogador. Quem é o jogador? Se você não conhece o jogador, e aí fica muito naquele negócio de que, comigo é só campo e bola, é só campo e bola. Peraí, não pode ser pô, assim. você tem um ser humano ali. Se você não conhece ser humano, eu me lembro uma época no Botafogo que um jogador chegou atrasado, eu estava louco com ele, chegou atrasado. E quando ele chegou atrasado, eu olhei para ele, via ele andando, parecia um soldado, Zé. Não era aquele balanço de jogador, né? Eu digo, opa, esse cara não tá bem. Ednilson, pega aquele cara ali,
puxa ele, tira ele do treino. Não bota ele aqui no treino, não, que ele não vai contribuir em nada, nem para ele, nem para mim, nem para o grupo. Porque do jeito que ele está andando, ele está fora de órbita. Aí fui lá ver, tinha brigado, a ex-mulher tinha travado o banco todo, ele não tinha dinheiro para pagar o aluguel com a mulher que ele estava casado agora, uma confusão danada. Então, só campo e bola? Bota esse cara ali? Sem chance, pô. Você tem que. Eu falo que quando o juiz apita o jogo, o mais importante é o emocional. Sem emocional, não tem técnica, não tem física, não tem tática. Né? Se você tiver um emocional, trabalhar o emocional, a gente tem que trabalhar. A gente que jogou, a gente que foi dentro do campo, fica dentro do campo, a gente vê na cara do jogador o que aconteceu fora. Muitas vezes você olha assim, olha, o que que houve? Briguei com a minha mulher. Como é que o cara brigou com a mulher e vai chegar dentro do campo e vai render? Você tem que ter atenção com ele, dar apoio a ele, conversar com ele para que ele possa fazer um troço. Infelizmente, isso tudo aí não é o que se vê hoje. O treinador ele sai de um lugar, fica 30 dias, 60 dias, vai para o outro, não dá tempo de você Nem de cuidar organizar, dele mesmo, hein? nem de cuidar de si Não mesmo. dá, não dá, Esse é o não tem grande como. problema. É assim, é muita correria. Eu falo que a FIFA tinha que obrigar os dirigentes a fazer curso. Eles obrigam os treinadores, que são ex-jogadores, a maioria, a fazer o curso, mas não obriga dirigente, porque você precisa de tempo na própria sua família. Você vive lá há 50 anos, 60 anos, tem problema na família? Claro. Agora, tu imagina você pegar um time hoje tem 30 jogadores, né? No nosso tempo tinha 20, 22 e completava com um júnior. Hoje tem 30 jogadores e tem 30 de comissão técnica, eu digo, roupeiro, massageiro. Pelo menos. Então são 60 pessoas que o treinador tem que gerir. E num espaço de tempo muito curto. Gestão da Né? singularidade. Aí jogos em cima um do outro. Então, assim, a diretoria, os dirigentes têm que ter mais atenção na contratação, saber a característica do treinador. Eles não sabem, eles contratam o treinador que está sem clube. Aí botam lá, mas qual é a característica do treinador? Qual é a característica do teu time? Isso tudo aí tem que prestar Exatamente isso. atenção, pô, O na que que o time contratação do treinador. precisa? O que que o Precisa. time O precisa? que você precisa? Eu estava em 2022, eu estava como head esportivo do Coritiba. E o treinador que estava lá era um paraguaio, Moriningo, e fez uma temporada boa em 21, em 22 foi gastando, gastando e estava com um relacionamento absolutamente gasto com os jogadores. E eu tentei de todas as formas e falei ao presidente, presidente, está na hora. Está na hora, porque o que o time precisa e não está tendo agora. Não, eu não vou mandar embora o presidente Juarez. Que sujeito fantástico esse presidente. Não, eu disse que ele não sai, eu disse que você não sai, eu não vou quebrar a palavra com nenhum de vocês dois. Eu disse, vamos fazer o seguinte, manda os dois embora. Manda os dois embora. Eu traz o Guto Ferreira para cá, eu vou ligar para ele. Liguei para o Guto falou para mim, René, o que que precisa aí? Preciso chegar batendo? Eu digo, não, você só vai pegar, chegar e dar atenção a cada jogador, porque todos eles estão órfãos. Então, dá atenção aos jogadores, junto o grupo, treinamentos um pouquinho mais específicos e pronto, vai dar tudo certo. E o Coritiba ficou na primeira divisão. O time subiu e subiu a produção O muito Guto foi grande. meu auxiliar técnico Então, no hein? Internacional de Porto Alegre. Hein? O Guto É, foi hoje está auxiliar fazendo um técnico. trabalho sensacional no É, Remo, né? ele é bom pra Cinco caramba. jogos, 5 vitórias, está no Gente G4. boa Está no também. G2, eu acho que ele está É. de. Não, no G3, G4. O Criciúma, o segundo colocado. Então, o que a gente tem que entender é o seguinte: o treinador também é um ser humano. O treinador também precisa de alguém que ajude ele. E eu estou sempre falando com eles, né? Os que eu consigo ajudar. Eu digo assim, cara, preste atenção. A minha ideia é que você tenha o dobro da tua performance na metade do tempo. Porque eu não tive isso. Ainda agora mesmo no René Simões oficial, eu fiz uma postagem em que no final do ano da Portuguesa, em 86, eles me qualificam como analista de Bagé. Eles botaram Bagé por causa do Luiz Fernando,
criou esse analista de Bagé, porque eu usava muita psicologia, eu usei um psicólogo, eu tratava a individualidade, a singularidade dos jogadores, e eu falei para um dos treinadores mentorados, João, estou te mandando isso porque eu te falei algumas coisas, porque eu não tinha quem falasse comigo naquela época. Então eu levei um ano apanhando para ser reconhecido só no final do ano. Mas eu podia já em julho e agosto estar sendo reconhecido, porque eu teria feito muitas coisas de forma diferente, principalmente na forma de expor o que eu estava fazendo. Uhum. Porque quando você expõe alguma coisa que é novo para todo mundo, o novo assusta, o novo é curioso e o novo dá margem a quem quer bater em você. Simples assim. Então, o que acontece hoje em dia é que eu estou sempre atento para que quem está começando ou quem está trabalhando tenha olhos, mais olhos do que ele, porque eu estou dentro de um labirinto, o treinador está dentro de um labirinto, rolado ali com as 60 pessoas que você falou, mais a direção toda, A mais a torcida, imprensa toda, imprensa. mais a torcida, olha o tamanho do labirinto que ele está. Então, se tem alguém que está do lado de fora do labirinto, vendo isso tudo, ele pode te dar. E eu te dou um exemplo sensacional. Eu, na Jamaica, depois A de. gente vai falar da seleção da Jamaica. Vamos, mas esse então eu vou ter que entrar esse, porque É. esse é importante. Eu já tinha passado a primeira fase, a segunda fase, estava na terceira fase e iniciar a terceira fase. Mas eu estava com uma insatisfação positiva, porque eu classifico a insatisfação de duas formas. Ou ela é negativa ou ela é positiva. Ela é negativa quando você diz assim: ah, não quero mais, estou largado, estou insatisfeito. Ou eu estou insatisfeito porque eu quero mais. Essa é positiva. Como eu queria mais, eu liguei para o nosso irmão, e que você conhece mais do que ninguém, Oswaldo de Oliveira, e eu digo: Oswaldo, você está aí no Brasil, você vai passar 15 dias aqui na Jamaica para me avaliar. Quando ele chegou, eu disse: não quero elogio, eu só quero crítica. Não precisou de 15 dias, Zé. Eu dei um treino, nós íamos fazer um amistoso contra a Costa Rica. Eu dei uma preleção, fiz um jogo. No dia seguinte, ele bateu na minha porta e veio falar comigo. Disse assim: você se tornou, desculpe o termo aqui, você se tornou um treinador de bosta. Eu digo: que isso? Que maluquice é essa? Ele disse: olha, teu treino absolutamente sem nenhuma variação, sem intensidade, nada. Na preleção, você esqueceu o Teodoro, teu melhor jogador, camisa 10, perguntou para você: professor, eu não vou jogar não? Aí você, sem graça, disse para ele: estou brincando, vai jogar assim. Você jamais faria isso numa preleção. Na preleção do intervalo, a gente tem que tensionar, direcionar e celebrar. Eu te disse que eu qualifico. Você não fez nada disso. Você pensou: ah, tá tudo bem, gente, vamos lá, corrige aqui. Nada, tinha vibração. Que isso? Zé, eu não dormia aquela noite, né? Queria matar o Oswaldo, né? Mas, em compensação, no dia seguinte, voava jamaicano para tudo quanto é lado. Se eu não tenho essa insatisfação positiva, se eu não tenho o amigo que eu tenho, porque ele podia chegar lá e não querer É. dizer o que ele disse para Te mim, atrapalhar em que vez de foi ajudar. Ele te forte. ajudou. O que ele disse para mim foi forte. Se eu não tenho ele, eu não classificaria a Jamaica. Eu não classificaria. Ah, vamos lá. Pô, legal. Mas aí fala na seleção da Jamaica. Que você. Pô, foi um mundo inteiro falou da seleção da Jamaica. Zé, primeiro, eu tenho dado muitas palestras para empresas, né? E eu mostro para eles de que nesse dia não teve um assassinato na Jamaica. No dia da classificação, não teve um assassinato. Já imaginou? Rio de Janeiro, um dia sem um assassinato. O Brasil, um dia sem um assassinato. Isso é recorde, nunca aconteceu isso. E aí eu explico por que, que isso aconteceu e quem conseguiu fazer isso, inspirando aos outros de que quem eram os meus jogadores? Motorista de táxi, né? Carregadores de mala, barman e nem estudavam, nem trabalhavam. Faziam nada na vida e às vezes iam lá treinar porque não tinha futebol profissional. Então, teve que ter muito planejamento, muita coragem, né? Muita coragem. Trouxe o time para o Brasil
18 jogos, perdemos 17, de 6-0, 7-0, 8-0. E o último jogo eu combinei com o professor Walter Gama, lá de. Já que ninguém vai contar para ninguém, eu posso depois contar Fica isso só entre a gente. só entre a gente. Eu falei com o Walter Gama, eu digo, olha, Walter, o último jogo nós vamos ganhar. Essa não, porra, tá louco. Aí liguei, digo, escolhe um time, nós estávamos em Rio Claro, em São Paulo. Um time em Minas de uma fábrica. A gente bota o nome da fábrica Futebol Club. Ninguém vai saber o que que é isso. E outra coisa, o jogo vai ser domingo, 8 horas da manhã. Os caras vão chegar bêbados para jogar. E os árbitros vão no nosso ônibus. Eu vou levar os árbitros. E levei os árbitros. Nós empatamos aos 47 do segundo tempo, 1-1, Zé. Nem assim nós ganhamos. E aí entra aquilo que eu digo que não é só dentro de campo. Tem uma frase maravilhosa que diz o seguinte: quem mede, controla, quem controla, melhora, quem melhora, surpreende. E com tudo que nós tivemos aqui no Brasil, nós começamos a analisar lá na Jamaica. Nós dávamos 120 passes por partida, com 70% de passes incompletos, errados. Ou seja, nós temos 30% de 120, 36 passes. Imagina um time que dá 36 passes num jogo certo para ganhar um jogo. Não ganha, perdia de 8, de 9. E aí estabelecemos um planejamento. Nós temos que chegar a 600 passes. Por quê? 94 a seleção de Parreiras dava 600 passes com 80% de passes certos. O jogo que basicamente nós classificamos, que foi contra os Estados Unidos, lá em Washington, D.C., a 2 graus, nós demos 600 passos com 80% de passe certo. Por quê? Todo o treinamento nosso estava controlado. E subimos para 200, subimos para 250, chegamos a 300, chegamos a 500. Se você não controlar as duas atividades, se você não tiver um objetivo, você não vai a lugar nenhum. Em qualquer coisa, na tua casa, na tua empresa, no teu escritório, no teu trabalho. E ali era muito planejado. Esse foi um ponto. Outro ponto foi A única diferença é que no futebol, o erro todo mundo vê, hein? Dentro de casa não vê. dentro de casa não vê, mas você tem que ver. E aí, o que que aconteceu? Nós tínhamos, quando voltamos do Brasil, nós tínhamos uma competição lá na Jamaica, que era a Copa do Caribe, que a única coisa que eles pensavam na vida era a Copa do Caribe. E eu sentei com o presidente e falei para ele: olha, você vai ter que tomar uma decisão difícil agora. Ou nós classificamos, ganhamos essa Copa, ou vamos tentar a classificação para a Copa do Mundo. Copa do Caribe, com os 28 jogadores que eu trouxe para o Brasil, ganharíamos facilmente. Eu quero ir para a Copa do Mundo. Eu digo, então eu vou cortar 10 jogadores. Os mais antigos, mais importantes e mais famosos. Zé, eu cortei 10 jogadores. Imagina, vamos fazer uma. Eu cortei o Robinho, eu cortei o Kaká, eu cortei o Rivaldo, eu cortei o Ronaldinho Gaúcho, eu cortei os 10 mais famosos, eu tirei, fiquei com os 18 e incorporei a seleção sub-23, que eu tinha trazido alguns aqui, tinha gostado muito, e digo, agora vamos trabalhar. 3 meses depois vem Copa do Caribe. Nós perdemos para Cuba, 2-1. Cuba não tem futebol, tu sabe disso. Então, imagine. Aí eu brinco dizendo que o país ficou muito bem dividido. A Jamaica ficou totalmente dividida. A metade do país não queria que eu continuasse como treinador. E a outra metade queria que eu fosse mandado embora. Porque, pô, perder para Cuba, não classificar ali. Mas o presidente foi absoluto. Aí é que você fala do curso de dirigente. Curso de dirigente. Ele falou: eu, quando vou ao médico, o médico me dá uma prescrição. 15 dias, um mês, 2 meses. Se eu não ficar bom, eu troco de médico. Esse médico me deu uma prescrição de 4 anos. Não troco ele antes de 4 anos. Não foram 4, foram 6. 4 nós classificamos a seleção principal, mas depois classificamos a sub-17 para a Copa do Mundo e a sub-20 para a Copa do Mundo e só não fomos à Olimpíada por causa de um gol. Perdemos para Costa Rica. O que é um dirigente dizer assim: eu sei o que está sendo feito aqui e não mexo nisso. Então, esse curso de dirigente que você falou, tem muitos dirigentes que precisam fazer.
Eles precisam fazer para entender o que é o trabalho. O trabalho não são 11 dentro de campo. O trabalho não é um jogo. O trabalho é um processo. E processo é conscientização, treinamento e competência. Se você não tiver esse processo montado, eu brinco sempre na- quando estou falando em palestras, por que a criança faz xixi e cocô na fralda? Porque ela não tem consciência. O pai começa a dar consciência para ele, a mãe, não faz aí, chama o papai, chama a mamãe. Ela toma consciência. E eu não posso fazer aqui. Aí ela começa a treinar. Não está tão treinada ainda. Quando ela faz, ela chora. Diz: mamãe, olha o que aconteceu. Eu fiz, eu sei que eu não tenho o que fazer. Daqui a pouco ela está tão treinada que ela vai para o banheiro e desfralda. Então ela tomou consciência, ela treinou, se tornou competente. O dirigente tem que saber disso. O jogador Isso precisa leva saber tempo, disso. não é de uma hora para outra. O dirigente precisa saber disso. O jogador precisa saber disso. Ter tempo. Tem jogadores que eles não dão tempo para eles mesmo. Isso mesmo. Eu faço mentoria com alguns jogadores também. E eu sei que eles não dão tempo para eles. O tempo todo eles se punem, não deu. Opa, calma. É tempo, cara. Ah, mas eu estou fora do time. Calma, vamos voltar para o time. Como é que você vai voltar para o time? Primeiro, tendo consciência do aonde é que você está errando. Você sabe onde está errando? Não, o treinador é que não gosta de mim. Não, não é o treinador que não gosta de você. Você que está errado. Mais Vamos ver os fácil falar vídeos? isso. Vamos olhar? Vamos ver? Você confia? Como é que é o casamento? Tem uma coisa que eu escutei você falando que é espetacular. Com quem é que eu jogava do meu lado? Era o Zanata? Era um jeito de jogar. Se era outro jogador, Dirceu era o outro. Dirceu era outro. Porque esse eu sei que eu posso dar o bote, porque ele vai me cobrir. Esse eu não vou dar o bote, porque ele não vai me cobrir, não é a característica dele. Então eu vou jogar por aqui. São os casamentos que você vai fazendo. É. E às vezes você não joga, não é porque você não é bom, é porque não casou com o outro, pô. Vem um outro e casa melhor. Tá bem, então é ele que vai jogar. Calma, daqui a pouco o casamento acontece ali. O dirigente precisa saber disso, cara. Precisa saber disso. Infelizmente não sabe, não. Eles acham que botam um treinador bom num time que não está bem e que em 3 dias vai tudo mudar. Não muda. Não vai. Não muda. O futebol é rotina. Às vezes tem jogador que está acostumado a fazer uma coisa, para mudar aquilo nele é difícil, é tempo. Não adianta se falar assim, não, ele até entende que ele tem que fazer, mas o organismo não responde ainda, tem dificuldade. Então eu acho que seria uma boa um curso para um dirigente entender essas coisas e sempre planejar o que ele quer, né? Quando você faz as coisas de imediato, no futebol não dá certo. Às vezes até faz, Até né? acontece. Acontece, né? O treinador chega num time, pega de qualquer maneira e vai. Quando você vê, é campeão. Mas no ano seguinte já não dá mais certo. Porque Eu, quando cheguei no Curitiba em 2007, Zé, a cada jogo que perdia, 2 jogadores eram mandados embora. 2 jogadores eram embora. Eu, quando fui convidado, fiquei animado. O pessoal da Malucelli me conhecia. E aí o Joel Malucelli me ligou, quer ir para Curitiba? Opa, fiquei animado, Curitiba. Mas quando conversei com o dirigente, as ideias dele e o que ele fazia, eu digo, meu Deus, aquela noite eu quase desisti. Eu suava, eu sentia frio, eu não dormi. Eu digo, não vou não, vou para lá não, pô, aqui no Rio tá bom. Mas fui. E a primeira coisa que nós tínhamos que fazer é o seguinte: dar segurança para os jogadores de que ninguém seria mandado embora. enquanto você estivesse lá. Eu mandava embora, eu escalava, e na reunião com os dirigentes, ficou todo mundo me olhando. Digo, já combinei com eles, tinha combinado nada com eles. Digo, já combinei com eles, ninguém deles tem autorização para mandar jogador embora aqui. Ninguém vai mandar jogador embora aqui. Só eu. O Anderson Lima, pô, que tinha jogado comigo na Sub-17, que eu tinha levado, estava na lista para ser mandado embora. Quando eu acabei de conversar com eles, eu chamei e disse, meu garoto, e aí? Pô, professor, soube que você mandado embora, a partir de hoje você é meu capitão. Você é meu capitão. Que capitão, cara? E o que aconteceu? O Pô, cara evoluiu. campeão. Campeão, cara. Saímos, era a quinta rodada, a 3 pontos da zona de rebaixamento, fomos campeões. Mas por quê?
Porque todo jogador tinha segurança. Tem duas coisas que eu falo sempre para você poder usar a sua a criatividade e competência. É liberdade e segurança. Se você não tiver essas duas Sem coisas, chance. não tem jogador, pode ser o melhor do mundo, que ele não vai Não jogar. vai jogar. Ele não vai jogar. Não vai jogar. Liberdade e segurança. Duas coisas que eu quero falar para você. Primeiro, agradecer aqui o pessoal do Jornal O Povo, né, que nos cede sempre lugar, o Alberto. Muito obrigado, Alberto. E a outra coisa, assim, e futebol feminino? Como é que você pegou isso aí e foi legal pra Foi caramba? fantástico, Zé. Primeiro que eles não acreditavam que eu ia aceitar. Isso foi o Branco, né? O Branco é um cara espetacular, né? Espetacular. Então o Branco me chamou, sentou comigo e disse, pô, Reni, eu vejo que você é engraçado, né? Você é um cara que tudo cuidadoso, tudo jeitoso. Eu tenho um time, ele estava voltando, ele não tinha nada a ver com o futebol feminino, ele só era do masculino, mas ele assistiu. Tem boas jogadores aqui, cara, tá precisando montar isso. Eu disse, tá bem. Aí eu fui fazer uma pesquisa, aquilo que eu falei para você. O que que a CBF pensa das meninas, o que que as meninas pensam da CBF. Comecei a falar com pessoas. O que que o COB pensa das meninas, o que que as meninas pensam do COB. O que que a CBF dá para as meninas, o que que elas precisam. E quem é que está lá dentro? Quais são os problemas? Isso. Como é que era feito, né? As comissões técnicas, algumas convocavam, botavam na parede e desciam para o Rio. Quem era desligada sabia que era desligada pelo papel, não tinha uma conversa. Então eu fui sabendo tudo isso, né? Então, como de mulher eu entendo, né? Eu vou fazer 50 anos de casado, eu acho que tem. Eu tenho Você 52. tem 52, eu vou fazer 50 ano que vem. Vou fazer Três 53 agora em filhas, dezembro. três filhas. Então, de mulher, eu e você Eu entendemos. tenho duas. Então, isso não era problema, eu sabia. E aí, a primeira reunião, eu disse, eu tenho que quebrar tudo que elas pensam, né? Porque existia uma barreira, um preconceito muito grande quanto à questão da sexualidade delas. Que não é problema meu, não tem nada a ver com isso. Se você gosta ou não gosta, o problema é seu, né? A Você vida é pegou sua. antes do Vadão A ou vida é depois do sua. Vadão? Hein? Você pegou antes do Vadão ou depois do Vadão? Não, o Vadão pegou depois de mim. Depois de você. Então já Peguei. estava arrumado o E negócio. aí, e aí o que que eu fiz? Eu fui no Álvaro da Camélio, que agora já não está mais com a gente, Gente fina. e pedi a ele rosas e marquei a apresentação no aeroporto Santos Dumont. Eu recebi todas elas com uma rosa, um abraço e um beijo. Então, para quem não chegava perto delas, aparece um treinador que abraça, beija e dá uma rosa. No meu livro, O Dia em que as Mulheres Viraram a Cabeça dos Homens, ela diz assim: esse cara, vamos ver quanto tempo ele vai durar aqui. Vai durar. Na primeira preleção, eu virei para elas e disse: olha, eu tenho três filhas e as minhas filhas, tudo que elas querem, elas têm que conquistar. Tudo que elas precisam, eu provo. Eu provi o tempo todo e continuo. Precisa, eu tenho que estar lá presente para dá-la. Agora, conquista tem que chorar. Eu vou fazer vocês chorarem muito. E aí, muitas delas choraram durante muito tempo, mas eu junto com elas. Depois da primeira preleção que eu dei, elas desceram para a sala de musculação e eu fui resolver alguma coisa. Quando cheguei lá, estava a sala de musculação e o cara dizendo: Ó, vocês não podem treinar aqui não. Vocês treinam no vestiário onde treina sub-17 masculina, tem peso, tem tudo lá. Aqui é só a seleção principal. E eu disse para ele: ou você abre ou eu arrombo a porta, porque essa é a seleção principal feminina do Brasil. Aí o cara falou com alguém, Lá, abriu a lá, em, porta lá em lá em Teresópolis, Teresópolis. na granja. Na hora que elas entraram, elas tinham 3 metros de altura, cada uma delas, né? Trabalhar onde trabalhava Ronaldinho, Ronaldo, Romário, todo mundo trabalhou ali, né? Elas ficaram muito grandes. Então, entra o líder comprando novamente aquilo que nós falamos. O líder compra a briga do grupo, senão ele não Mas tem. é isso mesmo. E Sem aí dúvida. a gente começou a fazer coisas pequenas, mostrar, fazer.
o treinamento em sala, que eu gosto muito. Chegava de manhã, tomava o café, treinamento em sala. Vamos mostrar o quebra-cabeça, né? Quebra-cabeça do campo, quebra-cabeça fora do campo, quebra-cabeça da vida. Vamos conversar sobre a vida, sobre fora do campo, comportamento e sobre o que eu quero dentro de campo. Então, tudo era muito claro para elas, ficou tudo muito claro. Antes de ir para a Olimpíada, eu me reuni com o Zé Roberto Guimarães. Que cara, que cara. Em São Paulo, nós fomos dar uma palestra juntos. Eu virei para o Zé e disse: Zé, eu nunca fui a uma Olimpíada, eu preciso que você me ajude. Como é que é uma Olimpíada? Explica. E minhas meninas, o que você via? Ele disse: Ih, elas não param para lá, para cá, para lá, para lá, para lá. Conclusão, eu, antes de viajar, juntei com ela e disse assim: eu vou dizer para vocês o que eu não quero. O que eu não quero é isso. Agora, como vai ser feito? Vocês decidem. Façam uma cartilha aí para vocês e eu vou seguir a cartilha. E a cartilha dizia: ninguém pode sair do prédio sozinha, só em grupo. Só eu e a minha comissão técnica para ver vídeos, para ver coisas, a gente podia sair. Todo mundo tinha que estar junto. Outra coisa que a gente, eu me lembro que o Marcos Vinícius, que é o diretor do esporte olímpico agora do Flamengo, era o chefe da delegação. Nós morávamos, um prédio nosso, você atravessava a rua e na Vila Olímpica não passa carro, é ônibus às vezes, e não passa. Você atravessava ali, andava 100 metros, tinha um restaurante. Eu andava 300 metros na calçada, ia até a faixa de pedestre, atravessava e voltava 200 metros. O Marcos Vinícius um dia disse: Renê, não entendi nada. Por que você não atravessou ali? Eu digo: porque o certo é o certo, mesmo que poucos façam certo. E o errado não vira certo, mesmo que todos façam errado. Uma rua se atravessa na faixa de pedestre. Então, elas começam a perceber que tem que fazer o certo. Elas vão começar a chegar certo na bola, vão fazer a cobertura, vão fazer a jogada, vão estar trabalhando O coletivamente. exemplo. Você, circuitos neurais que você vai criando e que vão se formar hábitos que vão entrar dentro de campo. E aí foi um espetáculo. É muito legal. Foi bom demais, todo mundo fala. Aí depois você veio para a seleção de jovem, né? Da seleção brasileira. Não, jovem Já foi antes, eu trabalhei foi antes. antes? Foi bem antes, bem antes. É? É, a seleção Os brasileira, títulos que você ganhou, vamos lá. campeão sul-americano, primeira vez que a Sub-17 ganhou um título sul-americano foi comigo. Depois eu ganhei com a Sub-20 também. Não. Foi terceiro colocado Sub-20, né? Isso com a seleção 87 e 88. 89 foi o terceiro lugar na Arábia Saudita. E aí, Zé, eu digo o seguinte: a importância da experiência. O que você passou não pode ser jogado fora. Eu perdi esse título, culpa minha. Eu fui o culpado de não ter sido campeão mundial na Sub-20. Então, eu tenho essa história para contar para os outros. Porque eu tinha tantos convites para trabalhar em tantos países, com tanto dinheiro, porque meu time era um espetáculo. Carlos Germano, Carlos, Rogério, Edson, Leonardo, Moacir, Sérgio Gil, Sony Anderson, Marcelinho Carioca, o Marcelo Henrique. Tinha um espetáculo, meu time. Meu time estava dando show lá. Só quando nós fomos para a semifinal com Portugal, Portugal estava muito mal, muito mal. E aí eu pedi informação com um brasileiro e ele falou: Nossa, esse time perdeu para a Arábia Saudita de 3-0 e tal. Bom, e eu com um convite de tudo quanto é lugar para ir dirigir lá, ganhando um dinheirão. Conclusão, eu não vi o vídeo de Portugal. Eu não vi o vídeo. Eu digo: esse time é fácil, nós vamos ganhar. Conclusão, eu estava, parecia um pavão. Não, um pavão. O que aconteceu? Perdemos o jogo. Porque o jogador, que todo mundo acha que o jogador é burro, não confundam inteligência cognitiva, né,
acadêmica da inteligência cognitiva da prática. É diferente. O jogador é extremamente inteligente, perspicaz. Ele mede tudo. Ele sabe se você está bem, se você não está bem, se você mudou o hábito. O Carille, eu posso falar porque ele falou isso. Quando ele foi disputar as finais do Campeonato Paulista, o primeiro jogo da final, ele ligou de 3-1 na Ponte Preta. De madrugada ele me ligou e disse: e aí? Eu disse: pô, Carille, que horas você chega todo dia ao clube? Às 7, chega às 7. Que horas começa o treino? 8, começa às 8. Por que é que você faz isso? Não mude sua rotina. Se você mudar a tua rotina, o time vai olhar para você e dizer assim: já somos campeões. Se você não mudar a rotina, temos que continuar trabalhando. Eu mudei minha rotina. Eu estava lá, no dia da preleção, à noite que eu sempre fazia, o nosso grande amigo, querido, Carlos Alberto Parreira, era técnico da seleção da Arábia Saudita. Ele foi me visitar. Eu larguei a seleção com o Valdemar Lemos, nosso amigo, que trabalhou contigo, teu amigo querido. Larguei com ele. Não é que ele não seja competente, é que eu quebrei a rotina. Eu fui fazer sala com Parreira. Hoje poderia descer meu pai e minha mãe, que eu diria para eles assim: aguarde um momento, quando eu acabar de fazer a preleção, eu venho atender vocês. Eu quebrei a rotina. Quando eu quebrei a rotina, rotinas dentro de campo foram quebradas. Nós tomamos um gol de uma bola cabeceada, de fora para dentro da área. E Portugal fez o gol, ganhou de 1-0 da gente. Então, é essa experiência que os treinadores possuem, os mais antigos, que não podem se jogar fora. Tem que ser passado. Não quebre a rotina. Se você quebrar. Esses dias, conversando com um treinador, tinha uma situação muito dura e eu disse: não quebre a rotina. Não quebre a rotina. Seja um artista. Você tem que ser um artista, vai lá, está em pé, o teu time todo está vendo o que você está fazendo e você é o cara que comanda. Você é o cara que comanda. Se você não fizer isso, não tem jogador dentro de campo. Ele está pensando: é igual meu treinador, já ganhamos, já somos campeões. Eu já era campeão. Na minha cabeça, eu já era campeão e eu já estava sendo contratado por um time, se eu não me engano, era dos Emirados Árabes, ganhando um dinheirão. Um dinheirão. E aí quebrei tudo de rotina. O que eu falei no vestiário não foi a mesma coisa que eu falava. Na preleção eu não dei a preleção da noite. Mudou a rotina, ferrou. No futebol, O ferrou. jogador percebe. Aí depois você virou dirigente. Foi da Jamaica, saída da Jamaica. Saída da Jamaica, o Flamengo tinha mandado Gilmar Rinaldi e aí me convidaram. Eu vim ao Brasil, apresentei um projeto, né? Fiquei 24 horas fechado numa sala, levei um administrador, um economista, levei um preparador físico, levei um assistente técnico e acho que tinha uma fisiologia. Entramos numa sala, ficamos fechados lá, montei um projeto e apresentei. Quando eu montei o projeto, era o Edmundo Santos Silva, ele ficou louco: pô, quero você, quero você, quero você. Eu voltei para a Jamaica. Nunca tinha visto isso antes. Eu voltei para a Jamaica disse assim: ó, rasgou. Meu contrato tinha 8 milhões de dólares de multa, porque o Japão me queria depois da Copa do Mundo, nós ganhamos do Japão. E ele disse assim: bom, se você sair, pelo menos nós vamos ganhar dinheiro. E aí ele disse assim: para você eu rasgo o contrato, pode voltar para o Brasil. E eu voltei. E nós tivemos um problema sério. Eu não dei certo por causa dos 4 dirigentes amadores que tinha o Flamengo, e não foi culpa deles. Eles fizeram uma reunião comigo e aí eles me apresentaram 3 pontos seríssimos que tinham que ser resolvido. O Moza no Curitiba, o Piu Piu no Sport e um outro jogador que eu não me lembro de onde era. Tinha que resolver. Eu disse: caramba, vocês têm razão. Eu fui ao presidente, ao Edmundo, e disse: olha, eu tenho que resolver porque... Não. Esses caras não mandam, já estão fora do Flamengo. Esses 4 estão fora do Flamengo. Tá bom, mas eu vou resolver os problemas. O Edmundo escreveu uma carta e entregou esses 4, dizendo que eles não estavam mais lá.
Para onde é que eles foram quando receberam a carta? Para minha sala. Eles acharam que eu Tinha falado. tinha falado alguma coisa com o Edmundo e o Edmundo estava mandando eles embora. Eles rasgaram a carta na minha frente, assim. Você está pensando que isso aqui vale alguma coisa? O que, que eu tenho a ver com isso, pô? Tá pensando? Se enganou. E aí, foi um horror, né? Um horror. Se já tocavam terror com os outros, comigo, que eles achavam que Que tinha você que feito, tinha eu não feito. tinha feito nada. Para mim, não me incomodaram em nada. Até aquele dia da carta, não tinha incomodado nada. Depois disso, virou. Tanto que nós fomos jogar contra o Cabo Friense, lá no estádio, em Cabo Frio, e caiu a arquibancada. E eu fui no juiz, que era o Viúg, e disse: olha, tem que suspender esse jogo, tem que suspender. Fomos ao PM, ó, suspendemos o jogo. Eles vieram e disseram assim: não vai suspender, não, porque a torcida toda vai entrar dentro de campo, vai ter o jogo. Foi o jogo que nós empatamos, que deu a vantagem ao Vasco. O Vasco acabou ganhando a final lá. E depois disso teve outras coisas aí, não teve jeito. Rapidinho eu tive que sair, São porque Paulo. eu não aguentava. São Paulo foi muito bom. Você foi diretor técnico da É, da base? ba- e não- eu fui contratado para ser 8 anos diretor de De tudo, tudo, eu de me lembro tudo. disso. Aí eu defini ficar 4 anos na base para arrumar tudo. Porque é um espetáculo trabalhar no São Paulo. Trabalhar no São Paulo é um No espetáculo. São Paulo. É igual o Fluminense. É um espetáculo em São Fluminense é Paulo. bom de As trabalhar também. condições de lá eram absurdas. Mas nós tínhamos o nosso Juvenal Juvencio, que aí eu volto a falar. Hoje eu ficaria 20 anos no São Paulo. Naquela época, com o Juvenal, né? Um dia eu chego lá, tinham 8 jogadores para serem incorporados na Sub-20. Quem são esses jogadores? Não estou sabendo. Ah, o presidente mandou para incorporar aí. Tá bem, deixa eu. Esse jogador não era Madureira. Liguei para o Nelson. Nelson, estou com um jogador que jogou aí. René, esse jogador foi dispensado, isso é horroroso. Aí, Vitória, um time de Vitória do Espírito Santo, 2 jogadores do mesmo ano. Liguei para lá e disse: ih, nunca jogaram no profissional aqui. Aí eu fui vendo, aí eu fui nele e disse: presidente, de jeito nenhum, de jeito nenhum. E aí o homem ficou louco, né? E aí ele: não, errado é o senhor, errado é o senhor. E ninguém diz que o Juvenal era errado naquela época, né? E ainda fiquei mais um tempo, foram 9 meses lá. Maravilha. Eu Só tive, eu tem, tive um problema só desse. tem elogios, só tem elogios para São Chegaram Paulo. na beira do campo os jogadores, eu falei, mas quem mandou? O presidente. Mas como? Sem eu saber. Aí o presidente disse, eu mandei, eu falei, desce para dar o treino. Aí não deixei treinar. Não treinou. Ou se eles entrassem no campo, eu ia embora. Na memória, eu ia embora. Porque não existe. Não tem jeito. É aquilo que a gente fala. Se você abrir mão disso, pode ir embora. Não vai embora naquela hora, vai embora daqui a 10 minutos. Bem, Tem outra eu história sou. de líder que você quer que treine os dirigentes, Portuguesa. Eu saio do Mesquita e vou para a Portuguesa. A Portuguesa, primeiro jogo, perco de 2-1, Paulista de Jundiaí. Segundo jogo, 2-0 para o Corinthians. Terceiro jogo, 2-1 para a Inter de Limeira. Venho ao Rio, quando eu volto, Luiz Carlos Prima está desesperado em São Paulo. O que que houve? O presidente disse que os 4 melhores, Serginho, Esquerdinha, Edu e Célio, não jogam mais no time. Os 4 melhores do meu time. Calma, vamos embora. Fui pro vestiário, cheguei lá os 4 sem trocar de roupa. O que que houve? Ele disse: você não está sabendo? Não estou sabendo de nada. O presidente disse que a gente não joga mais aqui. Oswaldo Teixeira Duarte. Eu disse: mudem de roupa e vamos treinar. Mudou de roupa, treinamos. Quando eu saí do vestiário, a imprensa toda, pô, desobedeceu o presidente. Calma, vamos ver o que vai acontecer. Subi, cheguei lá, ele: meu filho, como é que você está? Está tudo bem? Tudo bem, presidente, em casa, tudo ótimo, mas, presidente, o senhor criou um caos no meu vestiário. Não, meu filho, eu não criei um caos. Eu fiz o que todo presidente deveria fazer para um cara como você. Você é muito novo. Eu tinha 33 anos. Você é novo, você é educado, você é competente.
E lá embaixo eles diziam que você não ia mandar em ninguém. Eu tinha jogador de 37 anos lá, que você não ia mandar em ninguém. Agora eles descobriram que você manda até no presidente. Porque se você tivesse aceitado isso, eu agora estaria mandando você embora. Mas você provou quem manda é você. Amanhã nós vamos fazer uma reunião e eu vou falar para ele o seguinte: eu mando todos vocês embora, mas ele aqui fica. Então, o que aconteceu com o time? Subiu, porque o time sabia quem mandava. Quando um time não sabe quem manda e quando um dirigente vai lá e diz, não, o meu treinador está prestigiado, esquece. Pode, O vai. time já não obedece mais ele. Não obedece. Já foi mandado embora. E as condecorações? Você teve uma condecoração? Eu brinco muito aí nas palestras, porque eu ganhei do governo brasileiro, eu sou o único treinador que tem a comenda de Rio Branco. Essa comenda me faz comendador. Os treinadores brasileiros, quando são campeões mundiais, eles ganham mérito esportivo. Eu ganhei a comenda de Rio Branco. Então, eu brinco sempre que eu sou comendador. E na Jamaica, eu ganhei de Commander Distinction. É a mais alta comenda que um estrangeiro ganha na Jamaica. Então, foi bem legal. E fui recebido pela Rainha Elizabeth no Palácio de Buckingham. Foi muito legal. Pouca coisa. Pouca coisa. E o que você está fazendo hoje para a gente, pensando Terminar. já encerrando? Zé, eu tenho uma empresa chamada Universo Jump. A gente trabalha com empresários, trabalha com pessoas, todo mundo que quer melhorar, quer se conhecer melhor, né? Quem é o Zé Mário, né? Porque você tem o como você é, né? Você é dominante, você é influente, é estável, tem cautela. Como é que você trabalha quando você está pressionado? Que é o adaptável, quando você está sofrendo. Como é que você tem os seus motivadores? É o econômico, né? Eu sei que o teórico é alto, eu conheço você. Você gosta de estudar, você gosta de ver as coisas. Então, por aí, se eu quero conversar contigo, vou dizer, olha, lançaram um produto novo aqui da IA, sensacional. Eu sei que você vai ficar ali. Agora, se você não liga para isso, de repente o teu é dinheiro. Eu vou conversar sobre dinheiro. De repente o teu é político, é poder, tu quer ter poder. Depois eu vou saber como é que você se vê, como é que a sua imagem, se a sua imagem é alta, é baixa, isso tudo a gente tem que olhar. Então a gente faz essa avaliação e depois a gente vai trabalhando com as pessoas. As palestras que eu tenho dado, muitas agora, gosto muito, muito legal. E a palestra normalmente eu dou campeões dos sonhos impossíveis, líder impactante. Aí eu falo da Jamaica, mas primeiro eu faço um brief com a empresa. O que você quer? Eu quero que fale de liderança, eu quero que fale ou de gestão, eu quero que fale de superação, eu quero que faça de teamwork, trabalho de time. Aí eu adapto a fala que eu tenho, mostrando tudo que eu fiz, mas dando esse foco. E os mentorados, né? Treinadores, esse eu posso falar, porque ele me agradeceu logo na primeira derrota dele, o Felipe Luiz, né? A gente está até hoje. Tem sido muito legal a experiência. Legal. Um cara fantástico. Fantástico. Ele. Uma conversa de vestiário, que ninguém pode saber. Conversa de vestiário. Eu era técnico do Fluminense e contratei o Mariano. Mariano veio do Atlético Mineiro, né? E o Mariano, mineirinho, quietinho, e todo mundo tirava sarro dele, todo mundo tirava sarro, e ele era um mineirinho ali, que todo mundo gozava ele, né? Eu chamei o Mariano e porra, esse cara joga muito, esse cara tem que ser meu titular, mas como ser meu titular se todo mundo sacaneia ele? Não pode. Mariano, deixa eu dizer uma coisa para você. Enquanto você não chutar o balde com uns aqui, mandar ir para algum lugar, xingar, ofender, dizer que vai brigar, você não vai ser titular do meu time. Eles não te respeitam. Você tem que ser respeitado. E aí, Zé, saímos para jogar a Copa do Brasil lá na Paraíba. Não sei se foi contra o 13 ou contra o Botafogo, mas foi na Paraíba, lembro bem. E lá o estádio é como era o Maracanã. Dois vestiários desse lado, dois vestiários. Agora que o Maracanã tem só um, né? E aí, acabou o primeiro tempo, desci, nós estávamos no vestiário 1, eu desci para o 1. Quando eu vejo uma confusão no 2, alguns foram para o outro vestiário.
Fabinho Soldado, que era o capitão do meu time, com o Mariano, mas na mão entrar o segurança, confusão, dei um esporro nos dois no intervalo, voltamos pro jogo, ganhamos o jogo, fui saber, né? Mariano, vem cá, o que que houve, pô, brigando? Pô, professor, o senhor não falou que eu tinha que tomar uma atitude? Ah, mandei ele para tudo quanto é lugar, diz que batia nele, que não sei o quê. Aí, aí eu ri, disse, cara, Fabinho é o capitão, cara. Aí ele, não. Outro, pô, faz com o outro. Aí fui no Fabinho, né? Fabinho, né? Porra, professor, que moleque abusado, atrevido, como é que faz? Aí eu comecei a rir. Professor, o senhor tá rindo? Isso é coisa séria. Eu digo, não, Fabinho, deixa eu te explicar. Fui eu que falei com ele para fazer, cara. Ele disse, mas comigo? Não, mandei fazer com o outro. Ele errou e fez contigo. Essa foi uma história interessante, mas que resolveu. O Mariano, depois dali, ele virou Desenvolveu. jogador, foi jogar na França, virou o jogador que virou. Renê, muito obrigado. Foi um prazer muito grande. Lembrando que Vestiário Aberto, toda quinta-feira, 19 horas no YouTube. Toda quinta-feira tem lá um bom, sempre é bom. Não tem nenhum ruim até agora. Quando for assim, pessoal que assistir, compartilha. Se for bom, para os amigos. Se não gostar, manda para os inimigos. Ele Mas aprender, pô. compartilha do mesmo jeito, né? Ele não Tem que gostou. compartilhar, né? Muito obrigado, Renê. Foi um prazer muito grande. Essas histórias, como eu falei antes, né? Quem assistir vai aprender muito com futebol mundial, porque ele trabalhou no mundo inteiro, foi dirigente, jogador e treinador. Olha só, é muita coisa, tá legal? Mais uma vez, Obrigadão, Zé. muito obrigado por tudo aí. Parabéns.